Quem nunca escutou essa frase que treinar descalço não serve para nada? Acredito que muitas pessoas já ouviram e às vezes ficam sem entender por que alguns treinam descalço, alguns treinam calçados, alguns defendem essa prática e outros não. O intuito desse vídeo é tirar todas essas dúvidas e você, né, ter o seu livre-arbítrio depois de concluir se vale a pena treinar descalço ou não. De início, é bom a gente entender que o nosso pé ele tem três características muito importantes. Né? O pé ele pode ser encontrado na forma normal, cavo ou chato. Todas as diferenças nas características do nosso pé se dá pela curva que tem aqui no meio, que é conhecido como arco plantar. No pé normal a gente vê de forma mais fácil. Esse arco aqui, perceba que ele tem uma curva bem homogênea, desde o calcanhar até aqui perto do dedão. Continua fazendo um C bem certinho. Já no pé cavo, ele tem a curva dele é bem acentuada logo aqui no meio. Né? É bem nítido a diferença entre os dois tipos de pé. E o pé chato, ele é, como já diz o nome, é chato ou plano. Ele não tem esse arco, ele é totalmente grudado no chão. E dentro dessas três características, tem um tipo de pé que o treinamento descalço é mais adequado para ele, ou né, no início do treinamento, na parte de aprendizado motor, treinar descalço vai ser mais vantajoso para essa pessoa, que é a pessoa que tem o pé plano. Por quê? Ele é mais indicado para esse tipo de pé. Esse arco do pé, ele é considerado a pedra angular. A pedra angular é essa pedrazinha que fica aqui no meio, né, que dá sustentação a toda a estrutura. Tanto a estrutura que forma o arco, quanto a estrutura que vem acima. Logo, o nosso pé ele tem um papel fundamental para dar estabilidade nos exercícios de membro inferior. E muitas vezes as pessoas negligenciam. Né? Outro ponto é que muitas pessoas conhecem todos os músculos do corpo, principalmente peito, costa, bunda, coxa, mas esquece que o nosso pé é formado por vários músculos. E esse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a quantidade de músculos que existem na sola do nosso pé que também devem ser treinados. São esses músculos daqui que sustentam o arco do pé. Ou esses músculos, assim como todos os músculos do nosso corpo, se encontrarão alongados demais, se encontrarão encurtados demais. Né? E todas essas características influenciam na produção de força deles. A questão da fascite plantar, como é que essa fascite plantar acontece, qual o tipo de pé, né, que é mais característico para esse tipo de inflamação. Tudo isso é importante para a gente entender o motivo de se treinar descalço. Além dos músculos, né, intrínsecos lá da sola do nosso pé, nós também temos dois movimentos naquela articulação. Normalmente a gente vê apenas um tipo de treinamento que é o de mobilidade de tornozelo. Só que o nosso pé ele também possui outro movimento, que é esse daqui, que eu vou mostrar agora, que é o movimento de eversão ou inversão, né? Que é quando o nosso pé prona, quando ele desaba para dentro. Esse movimento ele acontece numa segunda articulação, que é a articulação subtalar, que é essa articulaçãozinha aqui de baixo, quando vocês veem que o nosso pé ele está rodando para dentro, tá certo? E ter o controle desse movimento do pé é muito importante, né? Tanto para sustentar o arco plantar, quanto para aqueles que têm o pé plano, não deixar intensificar ainda mais esse movimento de eversão, porque normalmente o pé já é assim. Perceba que esse arco aqui já é reduzido. Né? Então nós temos os movimentos de eversão, ou conhecido como pronação, na articulação subtalar. Comumente nós vemos todo mundo fazendo trabalho de mobilidade nesse tipo de movimento aqui, que é o movimento de flexão plantar ou dorsiflexão, que acontece na articulação talo-crural, que é a articulação do tornozelo. E algumas vezes,
quando você intensifica o treinamento de mobilidade, você vê que existe uma rigidez, né, nesse movimento aqui do seu tornozelo, você acaba intensificando esse movimento daqui de eversão ou pronação. E perceba que existem músculos que passam por esse lado aqui. E isso acaba desequilibrando as forças do seu tornozelo, fazendo com que aquele arco plantar não seja, né, ou tendo a sua manutenção, ou seja perdido. E tudo isso influencia na qualidade do seu movimento do membro inferior. O treinamento descalço, todos os nossos músculos possuem vários tipos de receptores, que é a questão do treinamento proprioceptivo ou sinestésico, que é para a gente ter a noção, né, de como controlar o nosso pé no solo. Porque como eu havia dito, que o pé é a pedra angular que dá toda a sustentação do nosso membro inferior, ele também é conhecido como o tripé podal, né? Que é quando a gente distribui as forças por igual nesses 3 pontos, que é o tornozelo, no dedo mindinho, que é o metatarso aqui, quinto metatarso, e primeiro metatarso, que é o dedão. A distribuição de força, né, equivalente nesses 3 pontos vai fazer com que o arco plantar tenha uma manutenção e você consiga produzir mais força por ter mais estabilidade no movimento. Quando as pessoas dizem eu treino descalço porque eu consigo produzir mais força, ele consegue produzir mais força porque ele tem uma sensibilidade maior nesses músculos daqui em contato com o solo. Com isso, dá mais estabilidade no exercício de forma geral. Logo, ele consegue erguer mais carga. Certo? Não é uma questão de eu treino de sapato, eu fico mais fraco. Treino descalço, eu fico mais forte. Não. É porque o descalço ele permite com que você tenha uma sensibilidade melhor de controle do arco plantado do seu pé, da estabilidade do seu tornozelo dentro daqueles 2 movimentos na articulação dele. Certo? E quando esse tripé ele falha, o que é que acontece? Perceba que aqui nós temos a força igual dos 3 pontos, que é quando você pressiona o dedão no solo, né, contraindo esses músculos aqui da sola do pé. Quando você não faz esse tipo de movimento, pressionando o dedo no chão, a força ela é toda centralizada aqui no arco plantar. Isso faz com que o seu arco plantar ele desabe. Se você tem um pé normal, o arco plantar normal, você acaba fazendo com que ele fique mais chato, com que ele fique mais plano, causando uma eversão do seu pé. E essa eversão do seu pé, a pronação, o pé cair para dentro, causa um desequilíbrio no membro inferior, como está sendo mostrado aqui, que é o valgo, né? A questão do valgo dinâmico, ele é muito presente quando você não tem uma estabilidade tão boa na sola do seu pé. E, como todo mundo sabe, fazer exercício de membro inferior com o valgo dinâmico pode causar vários danos no seu joelho. Inclusive, você não evolui como deve evoluir no treinamento de força. E quais são os pontos? Só de resumo. Toda vez que você for treinar membro inferior, seja os agachamentos, que é o pé no solo, ou leg, que é o pé na plataforma, você tem que sentir esses 3 pontos fazendo pressão na superfície, que é o calcanhar, o dedo mindinho e o dedão. Esses 3 pontos precisam estar em contato direto, né? Você fazendo força direta nesses lugares, na superfície, para que você consiga produzir força e tenha estabilidade, né? E, consequência, segurança no exercício. E aqui vou mostrar como é uma sequência para um bom agachamento. Isso serve para todos os exercícios de membro inferior. Quando nós falamos de membro inferior nos exercícios, nós imaginamos esses blocos, né? Nós temos um bloco no membro inferior e nós temos um bloco central, que é o abdômen, que dá toda a estabilidade no nosso tronco. O bloco do membro inferior, ele precisa estar em uma linha, que a gente chama de alinhamento mecânico, que é quando alinhamos as 3 articulações, quadril, joelho, tornozelo.
todas elas precisam estar alinhadas para fazer o exercício. E como a gente consegue esse alinhamento mecânico? Primeiro, fazendo a pressão do dedo no chão, como eu havia dito, para dar tensão nesses músculos da sola do pé e fazer a manutenção ou fazer o arco plantar. Em seguida, fazer a rotação externa, empurrar o joelho para fora, né? Aqui é o exemplo, empurrando o joelho para fora. Isso aí vai ajudar a manter o alinhamento mecânico. E quando estiver fazendo a fase excêntrica, que é a descida, você empurra as pernas para fora, certo? Você vai agachar e empurrando as pernas para fora nesse sentido aqui. Se você conseguir ativar, né, fazer essa sequenciazinha desses 3 movimentos, você vai conseguir fazer um agachamento com segurança, você vai ter força, né, e estabilidade. Só que para conseguir fazer toda essa sequência aqui, existem outros detalhes mais complexos. Não é só chegar e fazer isso, mas você tem uma noção de que precisa ter um pé estável para ter uma qualidade e uma segurança nos movimentos do membro inferior, isso já é um grande avanço e é muito importante, tá bom? E aqui está a sequenciazinha para você não esquecer. Primeiro ponto, vai fazer o agachamento, pressão dos dedos no solo para armar o arco plantar. Segundo ponto, rotação externa do quadril, gira o joelho para fora. Isso é o papel do glúteo médio, por isso que é tão importante treiná-lo e saber se ele tem força ou não. Isso aí é outro detalhe. E o terceiro, descer, né, fase excêntrica, empurrando as pernas para fora. Apontar o joelho em direção à ponta do pé. Aqui é apenas o preto no branco, essa sequência. Existem tantas outras variáveis que podem influenciar, né, em cada pontinho desse aqui. Por isso que é importante a avaliação e o profissional para ter esses olhos. E saber qual lugar está errado. Mas entenda isso aqui e saiba que o treinamento descalço ele tem a função de aumentar essa sua capacidade sinestésica do pé para conseguir evoluir dessa forma aqui, fazer todos esses pontos e ter segurança no treinamento de membro inferior, tá bom? É por isso que a gente deve escolher bem os sapatos. Você fez uma preparação, um aprendizado motor bem eficiente treinando descalça, e aí você vai começar a treinar calçado. Não use esse tipo de tênis de corrida, porque olha a distância do solo, o calcanhar, olha a distância que fica seu calcanhar do solo, o antepé aqui, onde fica a pressão do dedinho e do dedão, e o bico do sapato, né, que é inclinado para frente, que isso aqui é para correr, então isso aqui tem uma vantagem para a corrida, mas para o treinamento de musculação não. Então toda a sua sensibilidade daqueles músculos da sola do pé serão perdidas se você treinar com tênis de corrida. Logo, for treinar de sapato, escolha aqueles básicos, ou de crossfit, ou esses dois aqui, que é o casual da Adidas, que o solado é retão, duro, assim como o velho e novo e caro All Star. Ok? Então é isso. O treinamento descalço, ele tem uma finalidade, por mais que a maioria não saiba, a finalidade de se treinar descalço é todas essas que eu falei anteriormente. E se for treinar de sapato, for treinar calçado, escolha calçados com solado reto e rígido. Isso vai fazer com que você tenha uma proximidade do treinar descalço, ok? Então é isso, espero que tenham gostado. O vídeo é longo, mas é uma aula de graça. Valeu!